sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 6. A mensagem de hoje é o que o Senhor deseja dos salvos. Nós lemos o capítulo 6, os versos 7 a 12, e eu quero convidá-los a colocarem-se em pé novamente para que seja relido o verso 9 do capítulo 6. Hebreus capítulo 6, verso 9. Depois da leitura, ainda em pé, nós vamos orar. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Santo Pai, nós temos Tua santa palavra aberta diante de Tua santa congregação e rogamos que o Teu Santo Espírito nos conduza enquanto nos dedicamos ao estudo da mesma. E na dependência dele nós oramos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar. Os capítulos, principalmente a partir do capítulo 3º da carta aos Hebreus, desenvolvem uma preocupação e um encorajamento por parte do autor em relação aos crentes que naquele período haviam crido em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a preocupação que envolve o autor da carta aos Hebreus é que eles estavam sofrendo grande pressão a fim de abandonarem o caminho do Senhor e retornarem ao judaísmo da onde haviam vindo, retornarem a uma vida legalista e a algo, como eu vou demonstrar-lhes depois no capítulo 6, inútil quanto à salvação deles. Então o autor da carta aos Hebreus desenvolve toda forma de encorajamento através do ensino, através da exortação, a fim de levar aqueles crentes que corriam o risco de realmente abandonarem o caminho do Senhor, a permanecerem firmes e frutíferos na sua vida cristã. Eu creio que a porção que nós vamos estudar entre os capítulos 4 e 6 são uma porção de encorajamento diante das nossas fraquezas. Eu sei que esta porção das Escrituras também é exortativa, mas há uma verdade nos capítulos 4 a 6 que são uma vitamina poderosa à nossa vida espiritual, que são um encorajamento poderoso a prosseguirmos em frente, que são um encorajamento dos céus diante das lutas e dificuldades que enfrentamos, que são um chamado de Deus a dizer-nos que nós devemos caminhar em frente, porque a sua presença em nosso meio é a garantia que jamais seremos derrubados, que a presença de Deus em nossa vida é a garantia que andaremos no caminho certo e que todos nós chegaremos no lar, não pelas nossas forças, mas por aquilo que é muito bem explanado por esse autor: alguém no céu intercedendo por nós, alguém no céu cuidando da nossa vida. Eu quero começar a explanar aquilo que ele diz. Eu vou começar pelo capítulo 14 o versículo 14 do capítulo 4. Lhes dizendo o que nos deu força quando nós viemos a Cristo, o que nos encorajou a crescermos e a nos ligarmos ao Evangelho quando nós viemos a Cristo, o que nos deu poder de ter uma vida transformada de dentro para fora quando viemos a Jesus. Você deve lembrar-se que antes de conhecer a Cristo havia um fardo de tal peso em suas costas que você já não conseguia mais suportar. Antes de virmos a Cristo, o pecado era de tal forma nocivo às nossas vidas, o pecado era de tal forma maligno em nosso viver, que tudo que procurávamos, tudo que tentávamos, tudo que plantávamos era colhido com morte, com tristeza e com o vazio que somente o pecado é capaz de fazer.
Havia um tão grande vazio do nosso coração e nós procuramos preenchê-lo de todas as formas que nós encontrávamos. Muitos de nós talvez tentaram preenchê-lo com a religiosidade, outros tentaram preenchê-lo com vícios de toda forma, outros tentaram preenchê-lo com tudo aquilo que o mundo concede, outros tentaram preenchê-lo com o orgulho do seu próprio coração, mas jamais fomos capazes de preencher o enorme vazio, a falta de vida que havia no nosso coração, porque Jesus Cristo não estava lá. Então quero lembrar-lhe o que Deus fez para mudar tudo isso. Deus simplesmente fez com que nós nos arrependêssemos. Sabe o que é arrependimento? É o dia que o doce pecado tornou-se mais amargo do que qualquer outra coisa. Arrependimento é o dia onde o pecado tornou-se tal qual o absinto, e se há algo mais amargoso que o absinto, a Bíblia não nos diz. Mas no dia em que nós viemos a Jesus Cristo e nos arrependemos dos nossos pecados, o pecado se tornou tal qual o absinto em nosso coração, amargo, dolorido, mal cheiroso, ele cheirava a morte, e Deus então nos fez ter realmente asco daquilo que nós mais amávamos. Ele nos levou a se arrepender do pecado que nós mais amávamos. Então, enquanto andávamos pelo caminho espaçoso do pecado, onde tudo parecia bom, onde tudo parecia maravilhoso, Deus nos fez ver a morte que nos rodeava, e Deus nos conduziu a um caminho de arrependimento, aonde realmente nós detestamos o pecado que um dia o nosso coração amou, e nós passamos a detestar aquilo que um dia éramos tão apegados. Então, como apenas 2 caminhos, Deus então nos tirou do caminho largo e espaçoso que conduz à perdição, e Deus nos fez passar pela porta estreita e nos colocou no caminho precioso de Jesus Cristo, que nos conduz à salvação. E o que aconteceu conosco naquele dia? O encorajamento que tomou conta do nosso coração é porque nós descobrimos um amor que nós nem imaginávamos que existia. Sabe, nós provamos de uma paz e de uma leveza. Nós provamos de coisas que nós jamais pensávamos que existiam nesse mundo. E se nós considerávamos que o pecado era a única coisa que nos dava prazer, é porque nós não conhecíamos ainda Jesus. E se nós considerávamos que o pecado era a única coisa que fazia essa vida valer a pena, no dia que a gente conheceu Jesus Cristo, nós descobrimos 2 coisas. Descobrimos primeiro o que é vida, e depois nós começamos a descobrir o que realmente vale a pena. Foi isso que nos fez andar para frente. Mas sabe, irmãos, o autor aos Hebreus escreve aquilo que ele nos escreve a partir do capítulo 4, porque simplesmente parece que é fácil demais a gente esquecer de tudo isso. Parece que é fácil demais esquecer de tudo aquilo que aconteceu. Parece que é fácil demais esquecer que nós nos arrependemos um dia para sempre e o nosso caminho foi mudado, mas que o arrependimento continua fazendo parte da nossa vida dia após dia, e que há 2 pernas pelas quais caminhamos na vida cristã. Uma delas se chama arrependimento, outras delas se chama fé, e você simplesmente na vida cristã vive assim: arrependimento e fé, arrependimento e fé, arrependimento e fé, e é isso que faz você andar para frente. Nós nunca deixamos de nos arrepender e nunca deixamos de confiar em Jesus Cristo. E mesmo quando o pecado nos derruba, e mesmo quando o pecado nos engana, e mesmo quando o pecado parece ganhar vantagem na nossa vida, Deus simplesmente diz o quê? Para nós nos arrependermos e crermos nele. Não é isso que 1 João 9 diz? Então nós continuamos nos arrependendo e crendo. Mas eu preciso perguntar algo a você de forma pessoal. É assim o seu viver? Você está vivendo num constante arrependimento e fé? Ou seja, constantemente o Espírito Santo está lhe conduzindo a arrepender-se de escolhas, a arrepender-se de comportamentos, a arrepender-se de amores no seu coração, amando o pecado, a arrepender-se de não usar sua vida para a glória de Jesus Cristo, a realmente desejar abandonar o pecado como o absinto, como algo amargo, e então andar firmemente nos caminhos de Cristo, porque era isto, em grande parte, que
os recipientes da carta aos Hebreus estavam esquecendo. Então, aquilo que nós vamos ver a partir de agora é como o autor aos Hebreus os chamou à centralidade de Cristo de novo. Como que o Espírito Santo usou esse texto para encorajá-los de novo a andarem em frente. Aquilo que Deus quer dos salvos, que eles andem em frente e que andem na jornada cristã que Deus os chamou a andar. Então, como isso encoraja eles, também pode encorajar a nós crentes hoje. É isso que desejamos, que através desse texto Deus nos encoraje a andar como nunca para frente. Como é que ele começa isso? Acompanhe comigo a partir do verso 14. Visto, ou seja, diante da realidade que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confiança. Então ele diz, nós precisamos reter a nossa confissão de fé, a nossa confiança em Cristo, visto que, diante da verdade, que há um grande sumo sacerdote nos céus que está intercedendo por nós. O que é um grande sumo sacerdote? É aquele que realmente intercede pelo povo de Deus diante de Deus. E você percebe quem é o nosso grande sumo sacerdote? Você percebe quem intercede por nós? Há um homem intercedendo diante de nós nos céus. E Paulo diz a Timóteo que este homem há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então há alguém exatamente como eu e você. Mas, ao mesmo tempo que ele supre essa necessidade de ser como eu e você, ele também é Deus. Então, ele supre aquilo que precisa ser uma verdade em relação a Deus. Então, ele é um homem, mas também ele é Deus. E há algo incrível dito sobre ele no verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele está dizendo, Jesus sabe exatamente como são os nossos sofrimentos, Jesus sabe exatamente como são as nossas provações, Jesus sabe pessoalmente como são as nossas tentações, Jesus sabe muito bem, pessoalmente, em experiência própria, como são as nossas dores. Então o texto diz que ele pode se compadecer de homens fracos como eu e você. Você imagina quem é Jesus? Ele faz aquilo que ninguém mais pode fazer. Ele sabe exatamente quem nós somos e sabe o que isso significa. Jesus nunca vai se decepcionar com um fraco igual eu. Jesus nunca vai olhar para mim e dizer, ei, esperava um pouquinho melhor. Jesus nunca vai olhar para mim e dizer, olha, estou decepcionado contigo, viu? Porque achei que sairia coisa melhor daí. Jesus sabe exatamente com quem ele está tratando. E é por isso que ele não desiste de mim. Jesus sabe exatamente quem eu sou. Eu tento esconder as coisas dele, sabe? Eu tento mostrar para ele que eu não sou tão ruim assim como a Bíblia está dizendo que eu sou, mas quanto mais eu tento provar para ele que eu sou um pouquinho melhor, mas ele me prova que realmente eu sou muito pior do que eu estou imaginando. E mesmo assim ele me ama. E mesmo assim ele sabe das minhas fraquezas. Ele conhece a minha vida como ninguém conhece. Então, diante disso, que não há nada para ser escondido diante dele, e com aqui você lembra aquilo que foi dito no verso 12 do mesmo capítulo, sobre o poder da palavra de Deus. Então, com base nisso, que não há nada escondido diante dele, ele sabe exatamente quem eu sou. O verso 16 diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então ele diz, olha, eu sei muito bem quem você é. Então se você está tentando esconder alguma coisa, saiba que é impossível você fazer isso de mim. Mas aquilo que eu estou lhe chamando a fazer, não é se esconder de mim, mas chegue à minha presença com toda a confiança, e você vai encontrar um poder que você nunca imaginou que haveria disponível para você. A gente tenta vencer as nossas tristezas de tudo que é forma. A gente tenta vencer as nossas frustrações de tudo que é forma. A gente tenta vencer os nossos erros de todas as formas que imaginamos. Quando Deus está dizendo simplesmente que se nós nos achegarmos diante do trono da graça dele,
Ele vai dar forças, misericórdia e graça no tempo oportuno. E nós vamos vencer pelo poder dele aquilo que nós jamais conseguimos vencer na nossa vida. É disso que você precisa. É desse encorajamento que você precisa. Você precisa saber que Deus está ao seu lado. E Deus realmente deseja que você, de tal forma, chegue diante dele, pelo seu grande sumo sacerdote, pelo seu grande intercessor, a fim de achar graça e ser ajudado em tempo oportuno. Sim, Deus está sempre pronto a nos ajudar. Agora eu quero continuar a explanação do autor aos Hebreus, e eu quero fazer uma pergunta para você. Deus está sempre pronto a te ajudar. Mas você está sempre pronto a se ajudar? Porque agora nós partimos para uma continuação do texto, onde o autor vai dizer sobre a nossa responsabilidade. Se Deus está sempre pronto a nos ajudar e sempre nos ajuda, eu quero lhe perguntar sinceramente, se nós estamos sempre prontos a nos ajudar. Se nós realmente estamos sempre prontos a fazer o que é necessário, certo? Ou estamos agindo com negligência em tudo isso? Sabe, irmãos, o grande problema das nossas fraquezas, o grande problema das nossas derrotas, o grande problema das nossas tristezas, não é que nós não temos ajuda da parte de Deus. Nós temos, há uma ajuda abundante. O problema é que nós não nos ajudamos. A nossa responsabilidade não é cumprida. Simplesmente aquilo que nós devemos fazer, nós não fazemos. Então, ao invés de jogar na nossa cara isso, olha, são coisas simples, eu estou simplesmente pedindo para vocês o básico, mas vocês não fazem, ao invés de lançar em nosso rosto isso, dizendo que toda falha é nossa, que toda fraqueza é nossa, Deus, num amor tão grande, vai nos dizer o contrário. Ele vai dizer, olha, enquanto você está aí lutando com as suas forças, eu estou colocando diante de você poder suficiente para você vencer. Então, a hora que você quiser realmente ajudar-se a si mesmo e passar a obedecer o que eu tenho dito, saiba que eu estou pronto a lhe ajudar. E sabe quais são essas coisas? Vá agora para o capítulo 5. Nos versos 1 a 10, ele vai descrever como Jesus é esse sumo sacerdote incrível. Eu vou apenas citar o verso 2, que diz, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Graças a Deus por esse verso. Jesus se compadece de mim, ignorante e errado. Jesus, ao invés de me reprovar, ele está deixando diante de mim aquilo que é preciso para o meu crescimento espiritual, aquilo que é preciso para que eu faça e chegue aonde o meu Deus quer que eu chegue. Então nós chegamos agora no primeiro problema, mas também na primeira solução, a partir do verso 11. Ele explicou as questões sobre Cristo, mas a partir do verso 11 ele diz, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porque vos fizestes negligentes para ouvir. A primeira forma que você não se ajuda é quando você é negligente para ouvir o que Deus quer de você. A primeira maneira onde nós desperdiçamos tudo aquilo que Deus tem colocado ao nosso favor é quando a gente se faz preguiçoso para ouvir. Esse era o primeiro problema dos ouvintes hebreus a quem esse homem escreve. Negligentes para ouvir. Negligentes para dar atenção às coisas de Deus. Literalmente, preguiçosos para ouvir a verdade de Deus. Então, olha agora, a partir do verso 12, como ele coloca isso na prática. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos fez feito tais que necessitais de leite, não de alimento sólido. Ele está dizendo, vocês já são salvos há quanto tempo? Vocês já são crentes há quanto tempo? E depois de tanto tempo passado, ainda necessitais que se vos torne a ensinar as primeiras coisas do Evangelho. Sabe, irmãos, isso é real. Nós podemos ter 10, 20 ou 30 anos de conversão. Na vida cristã, diferente da vida militar, tempo não é posto. Eu não sou pastor pelo tempo de vida cristã. Sou pastor pela graça de Deus. Porque eu podia viver 200 anos e isso não me capacitaria a ser pastor. Não é tempo que te capacita.
Talvez você está perdendo já 10, 20, 30 anos da sua vida cristã, simplesmente sem sair do lugar, está andando sempre nos primeiros rudimentos, sempre necessitando de leite e não de um alimento espiritual sólido que vai te dar o crescimento necessário. E a responsabilidade é de quem? Não é Deus que não te ajuda, somos nós que não nos ajudamos, através da negligência. Mas olha o que diz o verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Ele diz, olha, se você permanecer só no leite, você realmente não avançará a prática da verdade do Evangelho, e você permanecerá como uma criança em Cristo. Sabe o que é uma criança? Sempre precisa alguém para levar você pela mão. Sempre precisa alguém para conduzir você pela mão. Você nunca consegue andar sozinho. Você nunca consegue vencer sozinho. Você não consegue ir mais longe sozinho. Você precisa sempre que tem um tutor ao seu lado. Você nunca se desprende das amarras. Há um temor, há uma falta de coragem de soltar da mão e andar sozinho com as suas próprias pernas. Isso é um menino espiritual. Você nunca consegue andar sozinho pela sua própria força. Mas olha o encorajamento do verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Mas conforme você se alimenta da verdadeira palavra de Deus, conforme você tem mantimento sólido, mantimento de gente grande, você vai praticando esta verdade, os seus sentidos vão sendo exercitados, o seu discernimento cresce e você consegue então ter a capacidade de andar sozinho, porque você discerne o bem e o mal que está diante de você. Você se tornou um adulto, parabéns. Agora você consegue, pelo seu próprio esforço, andar diante de Deus e servi-lo. Irmãos, eu vou usar uma ilustração do livro de Ezequiel. Quando Ezequiel teve a visão do templo lá no céu, ele viu que das portas do templo saía um rio de água viva. Olha que coisa incrível. Então o anjo mandou que Ezequiel medisse o rio de águas vivas. Quando ele entra no rio, ele começa a medir a sua extensão. E as águas são rasas, lhe batem aos tornozelos. Então ele vai um pouquinho mais abaixo, uns 500 metros mais para baixo do rio. E ele entra de novo para medi-lo. As águas agora lhe atingem os joelhos. Ele desce mais um pouco, o rio está começando a tornar-se grande. E agora a água, quando ele adentra o rio, chegou à sua cintura. Ele não está satisfeito, ele vai um pouco mais adiante, o rio está se tornando caudaloso. Agora, quando ele entra o rio está batendo já na altura do peito dele, já são águas realmente abundantes, mas ele quer ir mais adiante. A próxima medida do rio, ele entra e algo incrível acontece, ele simplesmente afunda, porque agora o rio não dá mais pé. O rio já é tão profundo, o rio da água da vida já é tão profundo que o profeta já não consegue se manter na superfície. Sabe, aquele rio de água da vida, como se aplica à nossa vida? Talvez você seja assim, como a primeira entrada do profeta naquele rio. O máximo que você tem da palavra de Deus chega aos seus tornozelos. Há muito pouca influência da Bíblia em sua vida. Você apenas refresca os pés. Mas há aqueles entre nós que desejam um pouco mais. Então eles vão a águas mais profundas e já tem água nos joelhos. Então eles começam a provar de realmente algo melhor e diferente. Mas se você olhar adiante, existirão aqueles que adentram nessas águas vivas e as águas lhe batem na cintura e eles já provam realmente numa experiência muito diferente de você.
Se você olhar ainda adiante, há aqueles que adentram nesse rio de água viva e a água lhes bate à altura do peito, então eles já estão quase que submersos por toda essa verdade. Mas sabe o que Deus deseja de nós? Não é água pelos tornozelos, não é água pelos joelhos, não é água pela cintura, não é água pelo peito. Deus quer que nós adentremos nesse rio de água viva, de forma que simplesmente nós não conseguimos ficar na superfície dele, e que a palavra dele nos envolva de tal forma que nós mergulhemos nela e que ela nos transforme de forma completa. É isso que Deus quer. É isso que você tem feito. Está às suas mãos. A Bíblia está nas suas mãos. Você pode lê-la todo dia. Você tem uma igreja onde prega a palavra de Deus. Você tem como ter acesso à verdade da palavra de Deus, de forma que ela ocupe, inunde e cubra toda a sua vida e todo o seu corpo. A escolha é sua. Vai manter as águas no tornozelo, ou vai afundar-se no rio da água da vida? A responsabilidade é sua. E quem precisa agora ajudar-se é você. Há uma segunda questão. Agora adentramos no capítulo 6. Os versos primeiros do capítulo 6, eles dizem: por isso, está no mesmo assunto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos, se Deus o permitir. Ele diz: olha, nós precisamos ir adiante, essas coisas rudimentares precisam ser deixadas para trás. Então agora ele vai falar da condição de algumas pessoas às quais ele havia pregado. Preste atenção, os versos 4 a 6. Porque é impossível, nós já vamos ver o que é impossível, que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Sabe qual é a descrição dos versos 4 a 6? Ele está falando de pessoas incrédulas. Por que ele está falando de pessoas incrédulas? Eu já vou lhe explicar e demonstrar isso, mas eu quero que você note que há uma descrição aqui de pessoas sendo realmente expostas à verdade de Deus. Preste atenção numa questão aqui progressiva. Os que já uma vez foram iluminados pelo Espírito Santo, ou seja, uma pessoa sem Cristo pode ler as Escrituras e o Espírito Santo, que o convence do pecado, da justiça e do juízo, vai iluminá-lo sobre essa verdade. E provaram o dom celestial é Jesus Cristo, ou seja, ele está lendo nas Escrituras e ele está realmente como provando um alimento, está dizendo realmente, conhecer Jesus é bom. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Notem que o texto não diz habitados pelo Espírito Santo, diz participantes, ou seja, deste ministério do Espírito Santo de convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Provaram a boa palavra de Deus, ou seja, provaram pessoalmente que a Bíblia é boa. E os poderes do século futuro, ou seja, reconheceram que Deus fala do futuro e aquilo que Ele fala vai se cumprir. Mas acontece uma coisa no verso 6, e recaíram. Recaíram significa voltaram para trás. Então ele diz, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento. Sabe para onde eles voltaram? Para o judaísmo. E lá no judaísmo, eles não seriam salvos. Não há Jesus Cristo lá. Sabe o que esses homens fizeram? Eles provaram de todas essas coisas. Imagine uma porta, a porta estreita. Jesus não diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Então ele diz, se alguém ouvir a minha voz e o quê? Abrir a porta. Quem abre a porta? É um ato de fé. Jesus Cristo não arromba portas. Ele diz, se você abrir a porta, ou seja, este é o passo de fé, ouvir o chamado de Jesus e abrir a porta para que Ele entre na sua vida. Foi isso que faltou a esses homens. Eles provaram de tudo isso, aparentemente eles eram salvos, mas não são. Está faltando uma coisa aqui, o texto não diz que eles creram. Diz que eles provaram de tudo isso e voltaram para trás. Houve abundante derramar
da Bíblia nas suas vidas. Eles foram realmente, vamos agora comparar a Bíblia com a chuva. Eles se molharam abundantemente. Realmente a Bíblia os regou abundantemente, mas foi inútil. Mas agora olhe nos versos 7 e 8, como esse exemplo é trazido para nós. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Notem que agora Deus olha para a nossa vida, e agora não é mais a falta da palavra de Deus, mas agora nós estamos recebendo chuvas de bênçãos, e a palavra de Deus está caindo sobre as nossas mentes e sobre o nosso coração. Agora aqui o texto vai se referir a pessoas, assim entendemos, que estão na igreja do Senhor, estão recebendo a instrução dEle, a chuva de bênçãos está caindo sobre eles. A Bíblia, a verdade de Deus, está regando a vida deles. Mas tem uma coisa, este regar abundante da Bíblia, precisa produzir frutos. Agora nós chegamos na segunda questão onde nós precisamos nos ajudar. A Bíblia tem regado as nossas vidas, mas que tipo de fruto isso tem produzido? A Bíblia tem regado o nosso viver, mas isso tem produzido o fruto certo na minha vida? Tudo depende da forma que eu escuto, a verdade que eu escuto. Notem que o verso 7 diz: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, essa é a nossa realidade. A chuva, a água viva de Deus caindo muitas vezes sobre nós, ela pode produzir realmente uma erva proveitosa para aqueles por quem é lavada, recebendo a bênção de Deus. Quando a palavra de Deus atinge o nosso coração e tem o fruto certo, Deus abençoa o nosso viver. Quando realmente os frutos certos, e quais são os frutos certos? Quando a palavra de Deus nos conduz a arrependimento e fé. É isso que a Bíblia precisa produzir na nossa vida, culto por culto. Arrependimento e fé. Nós precisamos vir à casa de Deus para ouvir da verdade de Deus, para nos arrependermos e crermos nele. Quando então o fruto da pregação aos nossos corações resulta nisso, em arrependimento e fé, nós recebemos a bênção de Deus. Mas agora quer saber o outro lado? Mas a que produz espinhos e abrolhos. Se você realmente acha que é nesse mundo que nós encontramos a maior dose de incredulidade, talvez você precise pensar melhor. Possivelmente a maior dose de incredulidade do mundo está dentro da igreja. Porque as pessoas ouvem da Bíblia e não se arrependem. Porque as pessoas ouvem de Deus o que Deus quer delas e elas não voltam atrás. Ouvem o que Deus deseja delas e o coração delas não muda. Mas a que produz espinhos abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada, não a sua vida, mas as suas obras. Não vai sobrar nada. Todo o seu esforço, nada redundou na glória de Cristo, porque você não andou em arrependimento e fé. Nada redundou na glória de Cristo, porque não houve o fruto certo de arrependimento e fé em Cristo. Sabe, eu posso dizer assim para você, me permita, talvez você pense assim: pastor, olha, eu sou assim mesmo, essa é a minha natureza, eu sou desse jeito, eu tenho essa personalidade, isso e aquilo. Me desculpe, isso diante da palavra de Deus vira verdadeiramente uma desculpa furada. Se a Bíblia não tem poder de transformar as nossas vidas, o que nós estamos fazendo aqui? Se a Bíblia não tem o poder de transformar esse pecador, o que nós estamos fazendo aqui?
Se a Bíblia não tem o poder de reformar a minha vida, de estabelecer frutos dignos de arrependimento, o que nós estamos fazendo aqui? Irmãos, paremos de desculpas, larguemos as justificativas de lado e começamos realmente a produzir frutos dignos de arrependimento. O que Deus quer de nós é arrependimento e fé, transformação de vida, a semelhança de Cristo. Essa água que cai dos céus, que molhe, que inunda a nossa vida, realmente dando frutos aos quais Deus se alegre e deseja em nós. Frutos que nos levem ao arrependimento e fé diário na nossa vida. É disso que nós precisamos. Você precisa de arrependimento e fé. E olha, eu estou descobrindo na minha vida que quando eu pensava que precisava de arrependimento e fé uma vez na semana, depois eu descubro que eu preciso de arrependimento e fé todo dia. E eu estou acabando descobrindo que eu preciso de arrependimento e fé diversas vezes no dia. Muitas e muitas vezes. Tantas e tantas vezes, as quais Deus quer que eu me arrependa e ande nos caminhos dele. Novamente, depende de você. Realmente as coisas estão na sua mão, para que então você faça aquilo que Deus quer que você faça. Agora vamos terminar, olhando para os versos 9 a 11. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes ao Senhor e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Qual é o terceiro encorajamento? Qual é a terceira questão que você pode realizar e deve realizar? Ela começa pela verdade, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Sim, Jesus Cristo espera coisas melhores de mim. Jesus Cristo espera coisas melhores de você. E Jesus Cristo espera coisas melhores desta igreja. Jesus Cristo espera mais arrependimento e fé. Jesus Cristo espera mais serviço amoroso. Jesus Cristo espera mais humildade de nós e mais amor por Ele. Sim, se espera isso de nós. As coisas que acompanham a salvação, as coisas que devem estar presentes na vida dos salvos. Mas aqui Deus está dizendo: ei, parece então que eu nunca fiz nada, parece então que eu nunca servi para nada, parece então que tudo que eu fiz até hoje foi inútil. Espere aí, Deus não está dizendo isso. Tanto que Ele lhe diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então Deus está dizendo: ei, eu sei tudo que você já fez. Eu sei da sua dedicação, eu sei do preço que você pagou, eu sei do preço que você paga pela sua vida cristã, eu sei da sua dedicação. Isso tudo será recompensado um dia. Mas então o que Ele quer nos dizer é: você não pode viver no crédito. Você não pode viver no crédito daquilo que você já fez. Há coisas melhores à frente. Há coisas maravilhosas à frente. Há coisas incríveis à frente. E se Deus já fez tanto através dessa igreja, Deus pode fazer muito mais. E se Deus já fez tanto através de vocês, Deus pode fazer muito mais. Ele está nos dizendo aqui: ó amados, esperamos coisas melhores. Sim, esperamos progresso de todos vocês. Notem que aquilo que ele diz no verso 11, desejamos que cada um. Então notem que a questão é particular. É voltada a cada um de nós em particular, dentro do seu próprio nível, dentro do seu próprio cuidado. Que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Ou seja, para que vocês deem testemunho verdadeiro, que são servos de Cristo e que estão andando no seu caminho. Para que então no verso 12 ele diz: para que não vos façais negligentes, é aqui que eu quero chegar, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. O que Deus está nos dizendo, está nos dando, e o que está nos chamando a fazer? A imitarmos aqueles que andaram antes de nós.
Deus está dizendo agora: sim, eu quero que vocês progridam, eu quero que vocês cresçam. Então comecem a imitar o exemplo certo. Nós lamentamos, nas últimas semanas, nos últimos meses, perder heróis da fé como o pastor Jaime. Não os perdemos, eles foram levados à casa celestial em cumprimento à ordem de Deus. Isso não é perda. Lamentamos, eu digo, nos entristecemos, não é? Queríamos ter a irmã aqui, mas nos alegramos porque ela está glorificando a Cristo muito mais do que nessa vida. Pastor Roger Peterson, há poucos dias também foi. O que isso te ensina? De que isso te serve? Sinceramente, como isso trabalha no seu coração? Deus quer que nós simplesmente os imitemos. Deus quer que nós andemos nas pegadas dessas pessoas, dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Ainda há promessas a se cumprir para eles. Semana passada falamos da ressurreição. Essa é uma promessa que vai se cumprir. Mas literalmente tais pessoas são daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Então Deus está dizendo: imitem estes. Mas novamente, isso é com você agora. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso dizer-lhe que você mergulhe na verdade da palavra de Deus, inundando a sua vida com a palavra. Eu não posso te obrigar a dar o fruto certo diante da água viva que cai sobre você. E eu não posso obrigá-lo a imitar realmente o exemplo certo, se você não quiser. Eu termino dizendo: irmãos, Deus tem nos dado tudo. O que talvez nós estamos fazendo é desperdiçar aquilo que Ele tem nos dado. Deus tem sido bom demais com essa igreja. Deus tem sido misericordioso com esse trabalho. Deus tem sido misericordioso com a sua vida. Eu me espanto como Deus é paciente comigo. Eu me espanto como Deus é misericordioso comigo. E eu que me conheço me espanto como Deus é gracioso comigo. Ele não precisava ser tudo isso, mas Ele é. E como eu respondo a isso? E como você responde a isso? Amados, de cada um de vocês se espera coisas melhores. Progresso, amor a Cristo e pela sua obra. Saiba disso. Que não usemos de desculpas, mas encaremos com realismo o que Deus deseja de nós, o que Deus deseja dos salvos, o que Deus deseja da nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos.